A paz de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, onde nós iremos para o capítulo 4 do livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 1, 2 e 3 falava do nascimento de Samuel, entrou sobre os filhos de Eli, depois o chamado de Samuel para ser o profeta. Deus começa a falar. Naquele tempo, a palavra de Deus era rara naquele tempo. Deus então vai começar a falar novamente através do profeta Samuel, que se ergue como um dos grandes profetas, que vai ungir o primeiro rei, Saul, depois vai ungir Davi, o grande rei dos reis, né? Então, o profeta do Samuel é muito importante. Então, esse livro, 1 Samuel e 2 Samuel, é um livro muito importante da história do povo de Deus. Vamos juntos, seja fiel, compartilhe, fique comigo, 15 minutos. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, derrama a tua graça, o teu Espírito, para que possamos conhecer a tua palavra, a tua vontade, e assim vivemos de acordo com o teu desejo. Amém. Muito bem, meus irmãos. No capítulo 3 nós vimos o chamado de Samuel. Deus chama Samuel. A primeira revelação que consagra Samuel como profeta. Não é um sonho, né? A voz desperta Samuel. A voz de Deus precisa despertar a mim e a você, assim como despertou Samuel, para uma vida nova, para uma vida santa, para uma vida íntegra. Diante desse mundo tão difícil, nós precisamos ser despertados por Deus para batermos de frente com esse mundo, colidir com esse mundo e vencermos e ficarmos de pé, porque Deus está conosco. Então, assim como a voz despertou Samuel, que a voz de Deus nos desperte nesse dia, que a palavra de Deus nos desperte para uma vida nova, né? E aí nós vimos essa realidade, depois vimos que Deus falou com Samuel e disse: olha, Samuel, eu vou cumprir sobre a casa de Eli aquilo que eu falei. Eu vou destruir a casa de Eli. Porque Eli não preferiu obedecer aos homens do que obedecer a Deus. Ele viu seus filhos fazendo coisa errada, blasfemando contra Deus, mas não os corrigiu, não os repreendeu. Então, eu vou ferir essa casa. Samuel escuta aqui, ele não queria falar, claro, mas Eli diz: meu filho, se você não falar, que caia sobre você tudo o que aconteceu, e ainda mais. Tudo que Deus revelou. E aí, Eli escuta, Samuel diz tudo, e ele diz: olha, ele é Deus, que ele faça tudo que lhe parecer bom. Ponto. Essa deve ser uma oração nossa. Reconhecer, ele é Deus. Que ele realize tudo que lhe parecer bom para o Brasil, para a Canção Nova, para a minha casa, para a minha vocação. É uma oração bonita essa, né? E aí, concluímos o capítulo 3 com essa experiência de que Samuel assume o profetismo, ele é o profeta da casa de Israel. Versículo 1 do capítulo 4. A palavra de Samuel dirigia-se a todo Israel. Ora, Israel saiu ao encontro dos filisteus para o combate. Acamparam perto de Ebenezer, enquanto os filisteus estavam acampados em Afeque. Os filisteus colocaram-se em linha de batalha contra Israel e, num terrível combate, Israel foi vencido pelos filisteus, que mataram, por ocasião dessa batalha, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que Yahvé hoje permitiu que fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Yahvé, que venha para o meio de nós e nos salve das mãos do nosso inimigo. Então veja, a arca da aliança é o sinal da presença de Deus, né? Mas esse mesmo versículo 7, né, que nós vamos ler aqui, indica que ela só acompanhava o exército excepcionalmente, em alguns momentos. Então, quando eles perderam, o povo voltou para o acampamento vencidos, né? E aí foram buscar a arca da aliança. Será que com fé ou como superstição?
O povo mandou homens a Silo e de lá trouxeram a arca da aliança de Yahvé dos exércitos, entronizado entre os querubins. Lá se encontravam os dois filhos de Eli, Ofone e Finéias, com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança de Yahvé chegou ao acampamento, todo Israel lançou um forte brado, a ponto de tremer a terra. Os filisteus ouviram o barulho do brado e disseram: o que significa esse forte brado no campo dos hebreus? E souberam que a arca de Deus tinha chegado ao acampamento. Então os filisteus se encheram de medo, porque diziam: Deus veio ao acampamento. E diziam: ai de nós, porque tal coisa nunca aconteceu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? Foi ele que afligiu o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Então veja, quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso, né? Aí versículo 9, sede forte, filisteus, e agi como homens, para que não vos torneis seus escravos, como eles foram vossos escravos. Agi como homens e lutai. Os filisteus lutaram, Israel foi vencido, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos 30.000 homens a pé do lado de Israel. A arca de Deus foi tomada e foram mortos os dois filhos de Eli, Ofone e Finéias. Então veja, houve uma guerra entre os filisteus e Israel. E naquela primeira batalha, Israel perde 4.000 homens. Aí o povo volta para o acampamento e começa a questionar: por que nós perdemos? Mas eu vou para a igreja, eu rezo, né? Eu sou sócio da Canção Nova, eu pago o dízimo, por que nós perdemos? Por que esse mal veio sobre nós? Vamos pegar a Arca da Aliança, o nosso amuleto, a nossa defesa. Pegaram a Arca da Aliança, levaram para o acampamento. Mas uma pergunta muito importante aqui. Em algum momento eles oraram para perguntar se era para ir batalhar? Porque nós vimos desde Josué e Juízes também vimos que quando Deus mandava ir, porque eles iriam vencer, eles iam e venciam. Quando Deus dizia não vão, vocês vão perder, e eles fossem, eles perdiam. Então aqui é uma prepotência do povo de Israel, aqui é uma falta de senhorio, né? Eles não buscaram Deus. Ou seja, nós precisamos aprender com isso o seguinte: não é porque nós somos católicos, carismáticos, Canção Nova, que eu vou vencer todas as batalhas que eu travar. Eu preciso primeiro perguntar a Deus em todas as realidades: Senhor, tu queres que eu combata esta guerra? Tu me darás a vitória? É tua vontade eu fazer isto? Não é tua vontade? A gente precisa, queridos, viver essa experiência de Pentecostes, de intimidade com Deus. Colher de Deus: é a tua vontade que eu faça? Não é. Rezar, entender, ler os fatos, viver a humilhação e não tratar um sinal, uma corrente, como um amuleto. Como um amuleto. Preciso rezar, escutar a Deus e dizer: Senhor, se tu fores comigo, eu irei. Mas se tu não fores, não me deixe ir. Não me deixe ir. Né? Então foi isso que aconteceu. Eles perderam, de novo. Não foram mais 4.000 homens que morreram, mas 30.000 homens foram mortos. A Arca da Aliança foi roubada e os dois sacerdotes que levavam a arca, que eram os filhos de Eli, foram mortos. Né? Naquela circunstância se cumpriu aquele presságio do castigo sobre a família de Eli, pela infidelidade daqueles sacerdotes, pela corrupção do sacerdócio deles. Vejam, quando a Arca da Aliança chegou, o povo gritou: ah, chegou! Só que não adiantou. O povo até temeu, os seus temeram: nossa, Deus chegou na aliança, na Arca da Aliança, né? Chegou no acampamento. Mas entre eles disseram assim: coragem, vamos lá, vamos lutar.
E eles foram e venceram. Isso me ensina o seguinte, não é porque a gente está indo para a igreja rezando, e até mesmo rezando com fé, viu? Se rezar sem fé como um talismã, já vai dar erro. Mas mesmo que a gente reze com fé, com o coração aberto, nem sempre sairá como nós queremos. Então, precisamos ter cuidado, muito cuidado. Por isso, o dom do discernimento, o dom da escuta, rezar. E quanto mais a gente reza, escuta a Deus, mais a gente aguça os nossos ouvidos para que possamos estar atentos à sua vontade. Versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, vindo das fileiras, e chegou a Silo no mesmo dia, as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Quando chegou, Eli estava sentado em sua cadeira à beira do caminho que ele vigiava, porque o seu coração tremia pela arca de Deus. O homem veio trazer a notícia da cidade, e toda a cidade encheu-se de clamor. Eli ouviu o clamor e perguntou: o que significa esse grande ruído? O homem se apressou e veio dar a notícia a Eli. Estava Eli com 98 anos, tinha os olhos parados e não podia mais ver. O homem disse a Eli: estou chegando das linhas, fugi das fileiras hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus e foi grande a derrota para o povo. Os teus 2 filhos, Ofone e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. A menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, contra uma parte da porta, quebrou o pescoço e morreu. Veja que trágico, né? Porque o homem era já velho e pesado. Ele tinha julgado Israel durante 40 anos, né? Veja, então, Eli aqui é impropriamente de forma assimilada aos juízes de Israel. 40 anos é um número redondo que exprime a duração da geração, né? Então, Eli foi o sacerdote daquela geração. Morreu. Aconteceu as coisas como Deus havia dito. Não houve arrependimento, não houve correção. Rezemos, meus irmãos. Nós estamos sofrendo pela infidelidade de muitos. Rezemos pela nossa geração. Versículo 19. Ora, sua nora, a mulher de Finés, estava grávida e se aproximava o momento do parto. Ao ouvir a notícia de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque lhe sobrevieram as dores. Como estivesse morrendo, as que estavam com ela disseram-lhe: não temas, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem respondeu, nem fez caso disso. Ela deu ao filho o nome de Icabob, dizendo: foi exilada a glória de Israel. E aludindo ao fato da arca de Deus ter sido tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E disse ainda: foi exilada a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Então veja que dor. A arca de Deus foi tomada. Onde está a glória? Essa glória é a de Yahvé, que tem o seu trono sobre a arca. Então foi roubada a glória de Deus. Que dor para aquele povo. Perderam a guerra, mas a dor maior, perderam a presença de Deus, a arca de Deus. Gente, para nós que compreendemos a palavra de Deus, de Jesus, que diz: olha, chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não mais naquele tempo, naquele lugar, esteja lá, está aqui, não, é em espírito e em verdade. Para nós que estamos nesse contexto, já causa uma dor muito grande perceber que o sacrário, o Santíssimo, foi roubado. Mas para aquele povo que acreditava que Deus só estava naquele lugar, eles ficaram sem Deus. Sem o Deus que o libertou do Egito, que o conduziu, que os fez vencedores. Imagina a dor daquele povo. Tudo isso por causa da infidelidade dos sacerdotes e daquele povo. Que Deus tenha piedade de nós, sejamos fiéis ao Senhor. Vamos continuar caminhando nessa belíssima aventura do primeiro livro de Samuel. O que é que Deus falou com você? Deixe aqui nos comentários, compartilhe. Vamos até o fim. Deus abençoe.